Pessoal, então, mais uma vez, bom dia para todo mundo que está presente aí. Vamos começar aqui mais uma aula de Química. Continuar o nosso conteúdo aqui de equilíbrio químico, tá? Pessoal, essa nossa aula aqui vai ser nosso último encontro aqui ao vivo, tá? Porque eu ainda vou postar mais uma ou duas aulas sobre esse conteúdo aqui, vou postar também a nossa outra atividade avaliativa da turma de vocês. Só que aí, no caso, essas outras duas aulas que faltam para a gente completar esse conteúdo, ela será postada em gravação, ou seja, vai ser uma aula de maneira assíncrona, digamos assim, tá? Então vai ser postada essas aulas, provavelmente hoje ou amanhã, e vai ser postada também a atividade que eu falei para vocês, a nossa última atividade. Então, de encontro mesmo ao vivo, esse aqui vai ser o nosso último, tá? Tendo em vista que o nosso período ele já vai estar finalizando aí na próxima semana, tá? Então a gente vamos tentar adiantar o máximo de conteúdo aqui hoje para ficar tipo, uma quantidade menor de conteúdo para ser vista como um momento assíncrono, tá? Porque, tipo assim, é mais interessante que a gente consiga ver os conteúdos aqui ao vivo, né? Que daí, se surgir alguma dúvida, já vai tirando logo automático, né? É mais dinâmico, digamos assim. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, só um minuto. Todo mundo tá enxergando o slide aí, gente? Me avisem no microfone. Sim. Beleza. Então, antes de começarmos aqui as nossas discussões sobre o conteúdo mesmo de equilíbrio químico, eu trouxe uma questão para a gente analisar que trata sobre o conceito de equilíbrio químico que a gente viu na aula passada, tá? Nós vimos na aula passada, né, o conceito de equilíbrio químico. Eu queria que vocês analisassem essa questão aí e fossem me respondendo, tá? Pode ser pelo chat ou pode ser pelo microfone também falando, tá? Fala assim, ó, uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Aí ele mostra as alternativas que me diz quando que uma reação química atinge o equilíbrio químico. E aí eu queria que vocês tentassem lembrar do que a gente comentou na aula passada. Tenta responder aí, gente. Acho que eu colocaria a letra B. E aí, quem mais? Concordam ou discordam? Como eu não tô no. Eu não tô conseguindo enxergar aqui, quem foi que falou? Foi a? Baiane. Pronto. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam com a colega de vocês ou discordam? Eu concordo. E aí, por que vocês acham que é a letra B, então? Quem respondeu? Porque para estar em equilíbrio, eles não têm que estar na mesma velocidade? Exatamente, exatamente. Então, ó, a nossa resposta, gente, é realmente a letra B. Um equilíbrio químico, o conceito de equilíbrio químico, ou a condição para ter o equilíbrio químico, essa condição ela é estabelecida quando a velocidade das reações direta e inversa são iguais, tá? Ó, já começou. Quando a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Então, essa que é a minha condição de equilíbrio químico. Então, portanto, a resposta é a letra B, tá? Então, sempre que a gente falar em equilíbrio químico, vocês vão ter que lembrar dessa questão aqui, gente, de velocidades iguais, tá? Das reações direta e inversa, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, vocês devem ter lembrado, vocês devem estar lembrando que eu comentei um pouco sobre a constante de equilíbrio, né? Eu falei um pouco sobre a constante de equilíbrio, que ela era basicamente uma razão, né? Ela é o quociente da concentração dos produtos
dividido pela concentração dos reagentes, né? Eu mostrei essa formulazinha. E mostrei também um quadro, uma tabela, que tinha as concentrações no equilíbrio de 4 experimentos, e aí a gente jogava essas concentrações na fórmula da constante de equilíbrio e estava obtendo um valor bem próximo, bem constante, né? E aí, de fato, mostrando que quando está no equilíbrio, o valor de K não muda, independentemente do experimento que está sendo realizado. E vocês precisam sempre lembrar, constante do equilíbrio, qual que é a fórmula? A fórmula é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai entender por que o estudo da constante de equilíbrio é importante aqui dentro do equilíbrio químico. A gente vai entender isso, tá? Mais na frente, beleza? Outra informação importante. Essas concentrações que estão dentro da constante de equilíbrio, elas são elevadas a potências. Que potências são essas? São os coeficientes estequiométricos dos meus reagentes e produtos. Então, por exemplo, ó, olhem aqui para essa reação. Ó, é o reagente A reagindo com o reagente B, formando o produto C e o produto D. Então, as letras maiúsculas são os meus compostos químicos, as minhas substâncias. As letras minúsculas são números, que a gente chama de coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? Eles são os números que servem para ajustar a quantidade de elemento químico no reagente e no produto, porque ela precisa ser igual, né? Pela lei da conservação da massa, precisa ser igual. E aí, quando eu vou formular a constante do equilíbrio, eu pego a concentração dos produtos C e D e elevo elas aos números respectivos dos meus coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, ó, o produto C, ele é elevado ao coeficiente C. O produto D é elevado ao coeficiente D. O reagente A é elevado ao coeficiente A e o reagente B é elevado ao coeficiente B. Ou seja, toda vez que eu for montar uma constante de equilíbrio, as concentrações dos meus reagentes e produtos têm que ser elevadas a potências. E essas potências são os meus coeficientes estequiométricos das reações, das equações químicas, tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso. Ou seja, além de colocar as concentrações, eu preciso elevar as potências, tá? Inclusive, tá aqui, ó. Inclusive, na aula passada, foi essa tabelinha que a gente estava estudando, né? Tinha essa reação específica lá de cima, ó, H2. Deixa só eu... alguém está pedindo para entrar na aula? Deixa eu colocar aqui, pronto. Né? Então, na aula passada, tinha isso, gente, ó. Tinha essa tabelinha aqui, ó. A gente montou a expressão da constante de equilíbrio e pegamos os quatro experimentos, pegamos concentrações das substâncias nos 4 experimentos. E a gente nós vimos que o valor da constante, ele está bem próximo, né? É óbvio que era para ser igual, só que ele não é igual por conta de alguns erros experimentais ou alguma contaminação de algum das substâncias aqui. Mas vocês percebem que o valor é bem próximo. E a gente pode, inclusive, tirar uma média aqui para ser o nosso valor da constante. Então, de modo geral, o valor da constante ele não muda independentemente dos experimentos que estão sendo realizados. Ou seja, independentemente da variação das concentrações aqui no equilíbrio, o valor de K ele não vai mudar, tá? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Todo mundo? Ou estou falando muito rápido? Tá sim. Ó, vamos lá. Então, gente, esses slides aqui eu vou passar super rápido, só para vocês entenderem como que é formado a expressão da constante do equilíbrio. Então, ó, olhem aqui para essa reação. Ó. Essa reação ela é formada pelo 2NO gasoso reagindo com Cl gasoso e formando o 2NoCl gasoso. E aqui embaixo eu estou formulando a expressão para a constante do equilíbrio. Percebe, ó, que vai ser produto dividido pelo reagente. Mas, no caso, eu tenho 2 reagentes, professor. O que eu faço? Eu vou somar, ó, os dois aqui estão somando. E na expressão da constante de equilíbrio, eu não somo. A expressão da constante de equilíbrio eu faço multiplicar, tá? Quando eu tiver os 2 reagentes ou 2 produtos. Então, vai ser quem? Ó? Vai ser concentração do NoCl, que é o meu produto, e aqui são os meus reagentes. Então, a concentração do NoCl elevada a 2, que é esse 2 aqui, ó, elevado a 2, dividido pela concentração do NO, que é o meu reagente, elevado a 2, tá aqui, ó, elevado a 2, que é justamente esse 2 aqui, ó, vezes concentração do Cl. O Cl não está elevado a nada. Quando não aparece nada, é porque tem 1.
E aqui na frente do CL, quando não aparece nada, é porque tem 1. Então, a expressão da constante de equilíbrio é essa. É concentração dos produtos, que é aquelas substâncias que estão do meu lado direito, dividido pela concentração dos reagentes, que são substâncias elevadas que são substâncias do lado esquerdo. Ambas são elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Deu. Beleza. Então, aqui, ó, outra constante de equilíbrio, ó. Outra. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo, ó? Eu estou colocando a equação, né? E estou escrevendo a expressão da constante de equilíbrio, tá? Nesse caso aqui, é o mesmo esquema do anterior. Eu não vou nem explicar, porque é o mesmo esquema. Só para a gente ganhar tempo, eu já vou passar. Beleza? Depois eu vou passar os slides para vocês e vocês vão poder acompanhar de perto, tá? Ó, aqui, ó, outro esquema, certo? Outro esquema de constante de equilíbrio. Só que aqui já vai entrar um problema, que eu já vou explicar para vocês. Nessas constantes do equilíbrio, gente, elas só vão entrar substâncias que estão no estado aquoso, que é uma solução aquosa, que é uma mistura da substância com água, ou substâncias no estado gás. Então, na constante do equilíbrio, ó, eu vou até escrever aqui embaixo, ó, na constante do equilíbrio K, não vão entrar, tá? Não vão entrar substâncias no estado líquido e nem substâncias no estado sólido. Não vão entrar. Vou até marcar um X aqui, ó. Não vão entrar na expressão da constante de equilíbrio. Por quê, professor? Porque essas substâncias, geralmente, no estado líquido e no estado sólido, elas estão com concentrações elevadíssimas. E aí, quando a gente faz as divisões lá, elas apresentam os valores constantes. Então, elas não mudam com nada. Então, como elas apresentam valores constantes, a gente nem coloca dentro da própria constante de equilíbrio. Porque se eu estou expressando uma constante e dentro da constante tem outra constante, não faz sentido a gente expressar, tá? Então, toda vez que vocês verem líquidos ou sólidos numa equação química, vocês não precisam colocar esses compostos dentro da expressão da constante de equilíbrio. Toda vez que tiver líquido ou sólido. Então, olhem para essa equação aqui na tela de vocês, que é o ferro sólido reagindo com cobre 2+, para formar o ferro 2+, e para formar também o cobre sólido. Olhem para essa reação. Vocês estão vendo que o cobre aqui, ó, tá sólido. Então, eu já vou marcar o X. Ele não vai entrar na constante de equilíbrio. O ferro aqui também, ó, tá sólido. Também não vai entrar na constante de equilíbrio. Só vai entrar o cobre 2+, e o ferro 2+. O ferro 2+ é quem? É o meu produto. E o cobre 2+ é quem? É o reagente. Então, vai ser ferro 2+ dividido por cobre 2+. Né? Já que é produto sobre reagente, então tá aqui, ó, a minha constante de equilíbrio. Tá? Essa expressão. É ferro 2+ dividido por cobre 2+. Aí alguém vai perguntar, professor, por que não está elevado a 2? Por que não está elevado a nada? Porque na frente do ferro, quando não aparece nada, é 1. E na frente do cobre, quando não aparece nada, é 1. Portanto, vai ser elevado a 1. E quando é elevado a 1, não precisa colocar 1. Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? O aqui é o quê? Esse aqui é quando a gente fala que a solução é aquosa. Solução aquosa é misturada com água. Por exemplo, ó, vamos lá, ó, o sal de cozinha. Vamos lá, o sal de cozinha, ele é o NaCl sólido, né? O sal de cozinha ele não é uma espécie sólida. Quando a gente compra lá o pacote de sal de cozinha no comércio, ele não é um sólido. Ó, o sal de cozinha, quando eu compro ele no comércio, ele é um sólido. Quando eu misturo sal de cozinha com água, ele vai virar isso aqui, ó. Ele vai virar NaCl aquoso. Então, o que quer dizer uma substância aquosa? É quando ela está misturada com água. Só isso. Deu para entender? Beleza. Então, vamos lá. O NaCl, quando eu compro no comércio, pacotinho de sal, ele é sólido, né? Ele é sólido. Aí, quando eu misturo com água, ele vira uma solução. Solução o quê? Solução aquosa. Então, solução aquosa é quando a minha substância está misturada com água. Somente isso. Então, ferro aquoso é o quê? É ferro misturado com água. Cobre aquoso é cobre misturado com água. Beleza, gente? Tranquilo? Tá, joia. Beleza, então vamos lá. Tá. Então, no slide anterior, nos slides anteriores, a gente aprendeu a expressar as constantes do equilíbrio, porque elas são expressões matemáticas. Não adianta, ela é matemática. Só que vai entrar a matemática de fato agora, que a gente vai inserir os números aqui. Então vamos lá. As constantes de equilíbrio, elas são
elas são baseadas nas concentrações em mol por litro, né? Que a gente viu lá aqui, aqueles colchetezinhos que tem aqui, ó, esses colchetes que está aqui na expressão, é para indicar a concentração molar em mol por litro, lá das soluções que vocês viram lá no semestre passado, tá? Então vamos lá, ó. Então se eu tiver essa equação aqui, ó, percebam essa equação química aqui. Ela é o gás carbônico gasoso, tá? Ele está reagindo com o hidróxido de cálcio aquoso para formar o carbonato de cálcio sólido e para formar água líquida. Minha primeira missão aqui, gente, é entender como que eu vou expressar a constante do equilíbrio para essa equação. E ela vai ser muito fácil. Por quê? Vai ser muito fácil. É só lembrar das regras que eu acabei de falar para vocês, ó. Por exemplo, água líquida não entra na expressão de constante do equilíbrio. O carbonato de cálcio, por ser sólido, também não entra, né? Então só vai entrar quem? Gás carbônico, que é gasoso, e o hidróxido de cálcio, que é aquoso. Então a expressão de constante de equilíbrio vai ser 1 dividido por concentração de gás carbônico vezes concentração de hidróxido de cálcio. Aí alguém vai perguntar assim, professor, por que tem esse 1 lá em cima? Porque como eu não expressei, como os produtos não tem nenhum representante aqui na expressão da constante de equilíbrio, eu coloco 1. Né? Não tem nenhum representante, eu coloco 1. Para expressar que não tem. Tá? Muita gente poderia pensar, não, professor, eu iria colocar 0. Não, a gente não coloca 0, a gente coloca 1. E aí colocamos dividido pelos reagentes, que de fato eles participam da minha constante do equilíbrio, porque eles estão sólidos e aquosos. Tá? Então os produtos eles não têm nenhum participante, por isso que aparece 1, né? E na parte aqui dos reagentes aparecem as duas entidades aqui que estão representadas. Tá? Outra informação importante, ó. O valor numérico da constante do equilíbrio ele vai depender da reação, tá? E vai depender também da temperatura. Da temperatura a gente vai ver mais na frente, mas da reação a gente é fácil de entender. Por que é fácil de entender? Porque a constante do equilíbrio, né, ela depende da minha equação química. Né? A expressão da constante depende da equação química, ou seja, cada equação química vai ter um valor de K diferente. Consequentemente, o valor numérico também vai ser diferente, ou seja, cada equação química tem uma expressão para a constante de equilíbrio diferente. Se a expressão é diferente, o valor dela também vai ser diferente quando eu inserir as concentrações. Tá? E essas constantes do equilíbrio, pelo menos as constantes de equilíbrio Kc, que são representadas por concentração, o Czinho aqui é de concentração, tá? Essas constantes do equilíbrio, elas são medidas ou são calculadas em termos de concentrações molares, que são medidas em mol por litro, que é a unidade, tá? Então, já a gente vai ver um exemplo de como calcula o valor de Kc, que é a constante do equilíbrio baseada em concentrações molares. A gente vai ver isso aqui já, tá? Outra informação importante, que na verdade é um exemplo resolvido. Ó. Ele fala assim, ó, escreva, né, um exemplozinho resolvido de tudo que a gente acabou de ver. Ó. Escreva as expressões das constantes de equilíbrio Kc para as seguintes reações. Tá? Para as seguintes reações. Aí tem a letra A e tem a letra B. Eu queria que vocês, pode ser mesmo pelo microfone, colocassem, fossem falando para mim qual que seria a expressão da constante de equilíbrio aqui para a letra A. Como que vocês escreveriam? Você pode ir falando, professor, o K vai ser igual, tal. Eu queria que vocês analisassem e me falassem. E aí a gente vai conferir a resposta aqui embaixo. Alguém que vai se arriscar? Quer falar? É fácil, gente. Tranquilo. Tudo que a gente já viu aqui. Não tem nenhuma pegadinha, não. A letra A vai ser K igual a SO2 elevado a 2 também, vezes O2 sobre SO3 elevado a 2. Ó, exatamente, tá? Exatamente isso que você falou, tá? Então a gente pega as concentrações dos produtos e divide pelas concentrações dos reagentes, tá? A letra B eu já vou mostrar a resposta para vocês, eu não vou nem pedir para vocês analisarem. A letra B é o mesmo esquema. A única diferença na letra B é que tem uma água líquida aqui, ó.
Cadê o curso? Ó, essa água líquida aqui, ela não entra na constante, ó. E aí percebe que aqui embaixo, ó, ela não aparece, tá? Então, é basicamente isso. Então, a gente está o quê? A gente está escrevendo as expressões das constantes de equilíbrio Kc para as seguintes reações. Então, é só essa regra. Concentração dos produtos dividido concentração dos reagentes. Não tem segredo, tá? Agora, eu queria que vocês analisassem. Agora, essa aqui eu vou querer também a participação de vocês. Eu iria fazer, mas como vocês já estão bastante afiados, eu vou deixar para vocês analisarem e fazer essa questão aqui. Eu vou ler ela e explicar para vocês. Ó. Fala assim, ó. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,05 mol por litro de N2O4 em equilíbrio. Ó, já está em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2. Segundo a equação química. Aí está aqui a equação química da reação entre os dois, tá? Aí ele pergunta para a gente assim, ó, qual o valor da constante Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Então é o seguinte, ó, um cara fez uma experiência no laboratório, uma experiência na qual era uma reação do N2O4 transformando-se no NO2, né? Aí ele chegou no equilíbrio químico. Eu já sei a reação, que está inclusive descrita aqui na questão, né? A reação está lá. E aí ele chegou no equilíbrio. Lá no equilíbrio, ele analisou que a concentração do N2O4 ela valia 0,5. E ele também analisou que a concentração do NO2 valia 2 mols por litro. Aí a questão pede para a gente o valor numérico da constante do equilíbrio. Me avisem aí, vocês acham que dá para fazer, gente, essa daí? O que vocês acham? Tá. E aí? Então eu quero que vocês tentem fazer ela aí agora. Eu quero, ou seja, eu quero o valor numérico do valor, eu quero o valor numérico de K. Ou seja, vocês vão colocar a expressão como estavam fazendo e depois inserir os valores. Aí eu quero, ou seja, eu não estou querendo só a expressão de Kc, não. Eu quero agora um valor numérico, é um número. Então façam aí, pessoal, com calma. Vai dar 2? Não. Pensa bem. Eu estava era multiplicando, então vai dar 8. Exatamente. Exatamente. 8, tá? E aí, para quem não está entendendo, eu vou colocá-la aqui com calma. Ó. Então, Kc, ó, Kc, né? Que é a minha constante de equilíbrio em termos de concentrações. Eu vou colocar a expressão dela aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser concentração do meu reagente, né? Que é NO2. Concentração do meu reagente, que é o NO2. Ou concentração do meu produto, que é o NO2, né? Elevado a 2, que é esse 2 aqui, ó. Elevado a 2, né? Dividido pela concentração do reagente. Ou seja, concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Quem que é reagente? É a espécie do lado esquerdo. Quem que é produto? Espécie do lado direito. Então vai ser N2O4, tá? N2O4. Lembrando, gente, ó, que os valores das concentrações já foi me fornecido, ó. O valor da concentração aqui, ó, do NO2. O valor da concentração do NO2 que foi me fornecido vale 2. Valor da concentração do N2O4, o valor da concentração do N2O4 vale quanto? Vale 0,5, né? Então agora o que eu vou pegar? Vou pegar esses valores aqui que foram fornecidos na questão, né, o 0,5 e o 2, e vou inserir aqui na minha expressão, né? Então é só a gente fazer o velho matematiquês. Então, ó, Kc, né? Kc, né? Vai ser igual. Quem que é a concentração de NO2?
é 2, então vai ser 2, né? Vai ser 2. Só que esse 2 vai ser elevado ao 2 aqui que está na fórmula, né? Que é o coeficiente estequiométrico. Então vai ser 2 elevado a 2. O que é a concentração do N2O4? É 0,5. Então coloca aqui embaixo, 0,5, tá? Portanto, o meu Kc, né? Meu Kc vai ser igual... Quem que é 2 elevado a 2? É 4, né? E aqui no meu denominador está 0,5. Quem que é 4 dividido por 0,5? 4 dividido por 0,5 é 8. Então, Kc vai valer quanto? Vai valer 8, tá? Então, minha constante do equilíbrio aqui tem um valor numérico de 8. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Me avisem. Sim. Deu? Deixa só eu voltar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui no chat. Alguém falou alguma coisa, né? A aula começou 9 horas. Alguém perguntou aí, Antônio Carlos. Começou 9 horas. Então vamos lá, gente, ó. Beleza, pessoal? Então, Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui, gente? Deu para entender a expressão e o valor numérico? Deu para entender aí todo mundo? Deu. Deixa eu perguntar para os outros aí. Manuel Inácio, foi a Laiane que falou, né? A Rayane, Amanda, Deu sim. A Laura, quem mais que chegou aí? O Eduardo, o Yuri. Deu para entender, sim. Ilmara, Franciele. Deu para entender. Beleza. Fácil demais, né, gente? Então vamos lá. Vamos lá, então. Então, isso aqui, gente, que eu expressei para vocês foi o valor da constante do equilíbrio baseado na concentração molar dos reagentes e produtos, tá? Então, foi isso que a gente fez. Só que a constante do equilíbrio, ela também pode ser expressa com base nas pressões, tá? Porque algumas substâncias, elas estão no estado gasoso, ela é melhor descrita através de pressões parciais do que através de concentração molar. Então, assim como a concentração molar serve para caracterizar uma solução aquosa, as pressões parciais também servem para caracterizar uma substância no estado gasoso. Então, vamos lá, ó. Eu quero que vocês olhem para essa equação aqui, ó. Essa equação, ela é o N2 gasoso, que é o nitrogênio gasoso. Ele está reagindo com 3 hidrogênios gasosos, 3 mols de hidrogênio gasoso para formar amônia, que é o NH3 gasoso, 2 mols de amônia, tá? Então, se eu quiser expressar a constante do equilíbrio em termos de concentração, ela vai ser expressa do jeito que está aí na tela de vocês, ó. Kc vai ser igual a concentração de NH3 dividido por 2, ou concentração de NH3 elevado a 2, dividido por concentração de N2 vezes concentração de H2 elevado a 3, tá? Essa é a expressão de Kc para essa reação, ou seja, esse 3 que está aparecendo aqui, ó, é esse 3 aqui, ó, tá? E esse 2 que está aparecendo aqui, ó, é esse 2 aqui, tá? Então vai ser produto dividido por reagente. Só que, se eu quiser também, eu posso expressar essa constante de equilíbrio com base nas pressões parciais. Então, numa mistura gasosa, digamos que essa reação aqui está acontecendo num tubo, um tubo gigante de gás. Lá dentro desse tubo de gás, cada componente químico aqui vai ter a sua pressão específica. E aí a pressão total do gás é o somatório de cada pressão específica, de cada pressão parcial. Portanto, se cada gás tem sua pressão específica, eu posso formular a constante de equilíbrio com base em cada pressão específica. E aí vai seguir a mesma regra. Vai ser pressão parcial dos produtos dividido por pressão parcial dos reagentes. Então tá aqui, ó. Vai ser, ó, pressão parcial do NH3 elevado a 2 dividido por pressão parcial do N2 vezes pressão parcial do H2 elevado a 3. Então, gente, a fórmula é a mesma. Eu só troquei concentração molar por pressão parcial. Mas as regras são basicamente as mesmas. Outra coisa, lembrando que eu só vou poder escrever constante de equilíbrio baseado em pressão parcial quando os meus componentes forem gasosos, tá? Quando for aquoso, substância aquosa, vai ser somente com base em concentração molar. Já quando for gás, eu posso escrever com concentração molar
e posso escrever com pressão parcial. Eu tenho essas duas opções, tá? Quando for substâncias gasosas. Então é importante que vocês fiquem ligados nisso daí, tá? Quando for gás, eu posso expressar também como pressão parcial, que é a pressão de cada gás dentro da minha mistura reacional ali, tá? E aí, ó, um valor numérico de Kp, ou seja, quando tiver Kp, o que é o Kp? É a constante de equilíbrio K formulado através de pressão parcial. Esse Pzinho aqui é de pressão. Então, quando for através de concentração molar, a gente chama de Kc. E quando for através de pressão parcial, a gente vai chamar de Kp. Tá? São duas coisas diferentes aqui. O valor numérico de Kp, ele depende da temperatura, que a gente vai ver também lá na frente, e depende da reação. Ele, dependendo da reação, não chega a ser uma coisa surpreendente. Por quê? Porque cada reação vai ter a sua expressão específica para Kp. Consequentemente, vai ter um valor numérico específico para Kp também. Tá? E esse Kp, o que ele representa para a gente aqui na química? Ele representa a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. E o que são pressões parciais? É a pressão de cada gás dentro do meio reacional. Deu para entender aí, pessoal, também essa parte? Eu sim. Sim. Tá, então, de momento, a gente conseguiu fechar aqui a parte de pressão, de constante de equilíbrio, né? A gente já analisou bem, né, como expressar a constante de equilíbrio para várias reações, e eu mostrei um exemplo aí também anterior para vocês, como a gente faz o cálculo, né? Se for fornecido valores numéricos de concentração ou de pressão, a gente consegue calcular o valor, tá? A constante do equilíbrio ela tem um valor numérico, tá? E aí foi o que a gente viu naquela questão anterior aí que o valor deu 8, a gente conseguiu calcular esse valor. E agora a gente vai entrar no ponto importante, gente, que é a interpretação do valor de K e a extensão da reação. A gente vai entender isso aqui agora. Porque muitas vezes você deve estar pensando assim, poxa, professor, eu já entendi o que é equilíbrio químico. É quando a velocidade da reação direta e inversa são iguais. Então, beleza, eu entendi. Agora eu entendi também, eu estou pensando como vocês. Aí vocês devem estar pensando, poxa, eu entendi também expressar o valor de K, que é a concentração dos reagentes dividido por produto. Mas o que esse valor de K vai me fornecer? Qual informação ele vai me fornecer quando eu estiver estudando equilíbrio químico? Ele vai fornecer para a gente o grau de extensão da reação. O que é grau de extensão da reação? A gente olhando para o valor de K, a gente vai saber se o equilíbrio está favorecendo mais os reagentes ou está favorecendo mais os produtos. Tá? Então a gente vai entender isso aqui já já com calma. Tá? Então vamos aprender a interpretar o valor de K. Então vamos lá. Eu quero que vocês olhem com calma essa reação que está sendo mostrada na tela de vocês. É a reação entre gases, né? É o gás NO, né? É o gás NO reagindo com o gás oxigênio, O2, para formar o gás NO2. O NO ele é chamado de monóxido de nitrogênio. O NO2 ele é chamado de dióxido de nitrogênio, tá? Então a reação está aqui, beleza? Então essa reaçãozinha aqui que a gente vai trabalhar aqui nesse momento, tá? Uma reação completamente gasosa. Ó, a expressão para o Kc, né? Para a constante de equilíbrio, né? Em termos de concentração, está aí na tela de vocês, ó. Então não é novidade. Então se eu pedisse para vocês expressar, vocês conseguiriam fazer isso, né? É só a mesma regra que a gente acabou de ver, né? Reagente ou produto dividido por reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, beleza, não tem nenhuma novidade. Quando foi feito no laboratório, as medidas aqui de Kc, um determinado químico, ele achou esse valor aqui, ó, Kc igual a 6,45 vezes 10 elevado a 5. Pessoal, vocês acham que esse valor aqui, ele é grande ou pequeno? Se ele for comparado, por exemplo, com 1, com 10, você acha que é um valor grande ou pequeno? 6,45 vezes 10 elevado a 5. Comparado com o quê? Comparado com 10, com 1, vocês acham que esse valor aqui é grande ou é um valor próximo, assim? Se eu for comparar ele com 10 ou com 1? É grande. Vou comparar com 1, por exemplo. Vocês acham um valor grande ou pequeno? Um valor grande é diferença ou diferença razoável? A diferença é grande. Grande, né? Por quê? Aí alguém vai pensar, professor, porque 6,45 é muito maior do que 1.
Na verdade, não é. 6,45 não é tão maior do que 1. Agora, quando eu venho vezes 10 elevado a 5, aí torna o valor muito maior do que 1. E aí vocês sabem que 10 elevado a 5 é a mesma coisa de quê? Disso daqui, ó. De 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil. Né? Então, vai ser um número aqui 100 mil vezes maior do que 1, por exemplo. Né? 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil. Né? Se a gente for transformar a notação científica para número mesmo decimal. Né? Então, qual a informação que traz para a gente? Ó? A informação que traz para a gente é essa. Ó. Toda vez que o KC for maior do que 1, eu vou até colocar outro maior aqui, for muito maior do que 1, a concentração dos produtos indicados no numerador é maior do que a concentração dos reagentes indicados no denominador. E essa informação nos permite observar que a reação direta prevalece sobre a inversa. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui agora. Ó. Então, digamos que eu tenho... eu vou escrever isso aqui de maneira mais genérica. Eu vou escrever aqui, ó, reação do reagente A formando o produto B, né? Reagente A formando o produto B e o produto B formando o reagente A, tá? O valor de K para essa expressão aqui vai ser concentração de B, né? Concentração de B dividido pela concentração de A, tá? Concentração de A. Aí digamos que o valor de K aqui, ó, o valor de K, digamos que ele é 1 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, o valor de K aqui vai ser 100 mil. Tá? O valor de K aqui vai ser 100 mil. Tá? Para esse valor de K ser grande, eu vou olhar para a minha expressão. Para ele ser grande, para esse valor de K ser enorme, quer dizer o quê? Quer dizer que o valor de B tem que ser alto e quer dizer que o valor de A tem que ser baixo. Por quê, professor? Para essa divisão aqui, dá um valor de 100 mil, que é 1 vezes 10 elevado a 5, quer dizer que o número que está em cima tem que ser muito grande e o número que está embaixo tem que ser pequeno para poder a divisão dar grande, para poder a divisão ser grande, digamos assim. Estão conseguindo entender o raciocínio aí, gente? Acho que sim. Porque assim, ó, se eu for dividir um número pequeno por um pequeno, vai dar um número razoável, né? Vai dar um número razoável. Se eu for dividir um número grande por um número grande, também vai dar um valor pequeno, razoável. Agora, se eu dividir um valor grande por um pequeno, vai dar um valor grande, né? Tipo, eu dividir 100 mil, vamos lá, vou dividir 100 mil por 99 mil, vai dar um valor próximo de 1. Agora eu vou dividir 100 mil por 0,1, vai dar, sei lá, vai dar 10 elevado a 6, vai dar 1 milhão, digamos assim, ou seja, já vai dar um valor muito grande. Então, para o meu K ser grande, para esse valor de K ser grande, né, como o valor numérico que foi observado, para ele poder ser grande, quer dizer o quê? Quer dizer que o valor do meu numerador tem que ser um número grande e o valor do denominador tem que ser um número pequeno, para essa divisão aqui poder ser muito maior do que 1. Então, para essa divisão ser muito maior do que 1, o número que está em cima tem que ser grande e o número que está embaixo tem que ser pequeno. Então, vamos lá. O número que está em cima ser grande e o número que está embaixo ser pequeno, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha reação ela está mais deslocada para o lado esquerdo, ou para o lado direito, que é o lado dos produtos. Ou seja, o meu equilíbrio ele prevalece mais no sentido de formação do B, que é a minha reação direta. Ou seja, a minha reação ela vem da esquerda para a direita, ela é a reação direta. E da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda ela é a reação inversa. Então, como o valor do meu produto ele é grande em relação ao reagente, quer dizer que a minha reação ela tem uma tendência a sair dos reagentes A para formar os produtos B, tá? Então, o que é isso aqui? O que eu quero mostrar do ponto de vista da química? A questão do equilíbrio ela mostra para a gente em qual sentido a reação química ela está prevalecendo. Embora ela esteja no equilíbrio químico, mas ela vai prevalecer ou mais para a formação do produto ou mais para a formação do reagente. Quem que vai determinar essa ordem essa ordem de prioridade? Quem vai determinar vai ser a minha constante do equilíbrio. Ela vai me indicar se a reação está mais deslocada para a direita ou mais deslocada para a esquerda. Pessoal, vocês estão conseguindo entender ou ficou confuso? Me avisem aí, por favor.
Acho que deu para entender. É assim, ó. Do ponto de vista de regra geral, quando o valor de K ele for muito maior do que 1, quer dizer que a minha reação química, ela está... a reação direta, ela prevalece sobre a inversa. Aí eu iria perguntar para vocês, ó, para essa minha reação química aqui do NO com O2 e do NO2. O valor de K que foi medido foi esse aqui, ó, 6,45 vezes 10 elevado a 5, que é um valor muito maior do que 1. Aí eu poderia perguntar para vocês, gente, olhando para o valor de K, aí eu quero que vocês olhem para o valor de K e me digam, lá no equilíbrio químico, se vai ter uma concentração maior de NO, do O2 ou do NO2, né? Ou do NO2. Aí vocês, espertos, já vão lembrar, poxa, o valor de K está muito maior do que 1. Toda vez que o valor de K for muito maior do que 1, a reação direta, ela prevalece. Então, a reação direta é essa daqui, que tem a seta para direita, reação direta. Então, quando o valor de K é muito maior do que 1, a reação direta prevalece. Então, as concentrações do NO no equilíbrio, do NO2 no equilíbrio, vai ser muito maior. Por quê? Porque o equilíbrio está deslocado para o sentido direito. Por que ele está deslocado para o sentido direito? Porque o Kc é muito grande. O força do equilíbrio aqui é muito grande. E para ela ser grande, quer dizer o quê? Quer dizer que a concentração do NO tem que ser alta e as dos meus números aqui dos reagentes tem que ser baixa. Para essa divisão poder dar um número grande. Tá? Para essa divisão dar um número grande, tem que ter essa regrinha. Porque, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, ó, se você for dividir... vocês vão dividir... A regra é essa, gente, ó. Vocês vão dividir aqui, ó. Deixa eu só voltar. Vocês vão dividir 100 mil, ó. Vocês vão dividir aqui, ó, 100 mil. Sei lá, 100 mil. Vão dividir por 99 mil, tá? Essa divisão aqui, gente, vai dar um número razoável. Não vai dar um número tão grande, porque os números aqui eles estão tão próximos, tá? Os números aqui estão próximos. Agora, digamos que eu vou dividir o mesmo 100 mil, ó. Vou dividir aqui o mesmo 100 mil, tá? Vou dividir o mesmo 100 mil por 0,01. Cara, esse número aqui vai dar absurdo. Absurdo de grande. Por quê? Porque o meu numerador, ele é um número grande e o denominador é um número pequeno, tá? Já que não, as quantidades são parecidas, ó. O numerador vale 100 mil, o numerador vale 99 mil. Quando você fizer a divisão, vai dar um número, sei lá, próximo de 1, sei lá. Uma divisão muito... São números similares, então a divisão vai dar um número razoável. Agora que não, são números diferentes. Então, para esse meu quociente ele dar um valor muito grande, o número que está em cima tem que ser alto e o número que está embaixo tem que ser pequeno, para poder dar um valor muito grande. Então, se o número que está em cima dá um valor muito alto, quer dizer o quê? Quer dizer que a concentração dos meus produtos ela tem um valor numérico maior que a concentração dos reagentes. Então, é por isso que o equilíbrio está deslocado para o lado da direita. Ou seja, a reação direta está prevalecendo sobre a reação inversa, tá? É importante que a gente tenha em mente isso. Deu para acompanhar aí, pessoal? Deu para melhorar o entendimento? Sim. Agora, a gente vai entender... a gente vai estudar aqui essa outra reação, ó. Uma outra reação gasosa, tá? Uma outra reação. Que a gente vai estudar a mesma coisa. Ó. O valor de Kc é a concentração do NH3 dividido por 2, dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 dividido por 3, elevado a 3, tá? E aí o valor de Kc, que foi calculado no laboratório, lá no equilíbrio químico, vale 2,37 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,001, né? Ou seja, é um número pequeno, né? 10 elevado a menos 3 é um número pequeno. Então aqui, ó, a regra é a mesma. Só que aqui, no caso, é a regra inversa. Por quê? Porque toda vez que o Kc for menor do que 1, quer dizer o quê? Quer dizer que a concentração dos reagentes, que é o denominador, ela é maior do que a dos produtos, que é o numerador. E vai indicar que a reação inversa prevalece sobre a direta. Então, como esse valor aqui deu muito pequeno, né, deu menor do que 1, quer dizer que a concentração dessas espécies aqui, ó, ela é maior em relação à dos produtos. Se ela é maior, então o equilíbrio ele vai estar deslocado para esse lado aqui, para o lado esquerdo. Então os reagentes eles que vão prevalecer. Então quando o valor de Kc for alto, quem prevalece é os produtos. Quando o valor de Kc for baixo, quem prevalece são os reagentes.
Deu para entender, pessoal? A regra geral é essa. Tá? Se o KC, custo de equilíbrio, for alta, prevalece os produtos. Se a custo de equilíbrio for baixa, prevalece os reagentes. Alguém me pergunta assim, professor, esse prevalece é o quê? Prevalece quer dizer que lá no equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes ou produtos serão maiores. Porque no equilíbrio químico elas não são iguais. O que são iguais são as velocidades. Mas as concentrações não são iguais. Tá? E aí o que acontece? Dependendo do valor de KC, da questão do equilíbrio, eu vou saber se a concentração dos reagentes que vai estar maior no equilíbrio ou vai ser dos produtos que vão estar maior no equilíbrio. Deu para entender aí, pessoal, essa questão aí? Deu para entender. Mas e quando for com a pressão? É a mesma regra? Mesma regra. Mesma regra. Beleza? Pressão é a mesma regra, tá? Aí aqui, pessoal, ó, na tela de vocês está aparecendo só a regra de modo geral, né? Quanto maior for o KC, maior será a extensão da reação para a reação direta, ou seja, maior a formação dos produtos. Quanto menor for o valor de KC, maior será a extensão e a ocorrência da reação inversa, ou seja, quanto menor for o KC, vai prevalecer os reagentes. E quanto maior for o KC, vai prevalecer os produtos. Não tem muito segredo aqui, gente. A regra geral é essa daqui. Então, como que a gente sabe isso? É através de análise numérica. Então, muitas vezes a matemática, ela ajuda a química. Né? A matemática, ela ajuda a gente a ter a interpretação química das coisas. Tá? Então, é importante que a gente tenha em mente isso, tá? Pessoal, vocês vão ter aula agora às 10 horas, não vão? Vamos. Ó, então é o seguinte, ó. Então vai ficar faltando somente esse conteúdo aqui que eu vou gravar para vocês, que é chamado de deslocamento de equilíbrio. É o princípio de Le Chatelier. Eu só vou fazer a introdução aqui, aí já eu faço a gravação e já vou postar tudo hoje para vocês. Então, o que esse equilíbrio de Le Chatelier ele fala? Por exemplo, uma reação química, se ela tiver em equilíbrio, ela lá no Becker, a gente pensa que essa reação ela parou de acontecer. Né? Quando ela atinge o equilíbrio, a gente pensa que ela parou de acontecer, mas ela está acontecendo. Reagentes estão formando produtos e produtos formando reagente. Só que, a olho nu, a gente pensa que ela parou de acontecer porque as velocidades são iguais. A velocidade que o reagente forma um produto é a mesma velocidade que o produto forma um reagente. Tá? Então, a gente pensa que a reação parou, mas ela não parou. Só que existe algumas coisas que fazem com que esse equilíbrio seja perturbado. Porque alguém pode perguntar assim, professor, e se a reação química atingir o equilíbrio químico, ela vai ficar ali até o fim, eternamente? Não. Se você não perturbar, ela vai ficar lá por bastante tempo. Vai ficar por bastante tempo. Só que existem maneiras de você perturbar esse equilíbrio. Aí, às vezes, até esse negócio de perturbar o equilíbrio pode parecer até danação de menino, né? Você vê a reação lá quietinha acontecendo, a menina vai e coloca o corpo lá dentro só para perturbar. De certa forma, parece com isso, só que não é. Tem uma base científica por trás disso. Então, existem formas da gente perturbar esse estado de equilíbrio. O que é o perturbar? É tirar ele do estado de equilíbrio. E aí, com o tempo, esse estado de equilíbrio ele vai se restabelecer novamente. Só que tem como eu perturbar. Então, o que é o princípio de Le Chatelier? Ele fala assim, ó, quando se aplica uma força, essa força é qualquer coisa externa, em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Ou seja, se eu fizer alguma perturbação no equilíbrio, o próprio sistema ele vai se reajustar para poder não sentir essa perturbação de maneira tão eficaz ou tão feroz, digamos assim, tá? Então, na próxima aula, que no caso vai ser a gravação que eu vou postar já para vocês, eu vou comentar sobre isso, sobre esse princípio de Le Chatelier, tá? E alguns exemplos. E aí existem alguns fatores que podem afetar a condição de equilíbrio. Ou seja, quais fatores que vão perturbar o meu equilíbrio? Ou seja, quais serão essas forças aqui externas que está descrito aqui pelo princípio? Serão 3 forças que a gente vai estudar. Ó. Vai ser a concentração, vai ser a pressão e a temperatura. Então, no geral, é isso. Ó. Eu vou mostrar para vocês uma equação química e vou mostrar o que acontece se eu adicionar alguma concentração do reagente ou produto ali. O que vai acontecer? Ou se eu retirar
alguma concentração de reagente produto ali daquela reação. O que vai acontecer? Então, a reação está em equilíbrio e eu vou tirar uma espécie química, eu vou adicionar. Então, se eu tirar e adicionar, vai acontecer alguma coisa. Então, a gente vai estudar isso daí daqui a pouco. Beleza, gente? Então, eu vou encerrar aqui a aula de hoje, pessoal. E em breve vou estar postando a gravação dessa aula aqui e também a gravação da outra aula, e juntamente com a nossa outra atividade avaliativa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilo? Pessoal, então boa tarde, ó. Bom dia para vocês aí, bom final de semana e até a próxima, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu, Tchau, professor. professor. Bom dia. Falou.